Bom dia a todos os amigos da cidade. Hoje é para ser terça-feira, dia 12 de janeiro do ano de 2016. E o tempo passou, e o tempo passa. Mas nós devemos entender que o tempo deve ser administrado por todos nós. Então vamos começar o ano de forma diferente? Vamos dizer, esse é o tempo que Deus fez, nele me alegrarei, serei feliz e estarei dentro do propósito dele. E então vamos também determinar que não seremos escravos do tempo, mas o tempo será bênção para nós. Está escrito que há tempo para todas as coisas. Vamos ter essa mensagem oficial dentro do nosso coração, há tempo para todas as coisas. Nós estamos caminhando na palavra, na Bíblia Sagrada, nessa devocional diária, e eu espero que esteja sendo abençoador na sua vida esse momento. E hoje nós vamos assim caminhar junto com Jesus em algumas coisas lindas que ele fez, que ele esteve presente na transformação, no primeiro milagre, quando houve a transformação da água em vinho. Lembrando que aquele vinho era um vinho puro, diferente, não era o vinho para se embebedar, não era o vinho para trazer destruição e para trazer prejuízo, mas era o vinho para trazer realmente algo agradável para aquela festa, para aquela família. Vamos falar sobre a pesca maravilhosa, ou vamos falar sobre quando Jesus chama, né, as criancinhas para abraçá-las, para estar com elas. Vamos caminhar na Bíblia e vamos entender um pouquinho mais dela. Eu te convido a estar comigo nessa manhã, caminhando na palavra de Deus. Nós atravessamos todos os textos da Bíblia, desde a criação até os profetas, até os juízes, e chegamos no Novo Testamento, onde temos entrado na história de Jesus, no seu nascimento e nas coisas maravilhosas que ele vai estar fazendo na vida do homem. Mas para isso, ele passa também pelo momento da tentação. Jesus no deserto, Mateus capítulo 4. Assim que foi batizado, Jesus foi para o deserto por 40 dias para ficar sozinho com seu pai e orar. Ele sentiu muita fome e muita sede. O diabo veio tentar Jesus e disse: "Se você é filho de Deus, transforme estas pedras em pão." Então Jesus respondeu: "A Escritura diz: as pessoas não podem viver só de pão. A palavra de Deus é muito mais importante que o alimento." Depois o diabo colocou uma parte mais alta do templo em Jerusalém. "Se você é o Filho de Deus, atire-se deste edifício." As Escrituras dizem: Deus enviará anjos para segurar você. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem: você não deve testar a Deus. Em seguida, o diabo levou Jesus ao topo do monte mais alto, de onde podia olhar todos os reinos do mundo. "Eu lhe darei poder sobre todos se você se curvar e me adorar." Disse: "Vai embora, Satanás", gritou Jesus. "A terra pertence somente a Deus, e ele é o único que deve ser adorado." Enquanto o diabo desaparecia, os anjos chegavam para confortar Jesus. Deus traz alegria. Jesus transforma a água em vinho. Jesus e seus discípulos foram a um casamento. Esse é o texto de João capítulo 2. O casamento era em Caná, na Galileia. Eles foram com Maria, mãe de Jesus, e todos estavam se divertindo, mas Maria reparou que o vinho acabara. Temendo que aquilo pudesse acabar com a festa, ela sussurrou para Jesus: "Eles não têm mais vinho." "Mãe, por que você está vindo a mim?" respondeu Jesus. "Ainda não estou pronto." Mas Jesus estava pronto. No fundo do coração, Maria sabia disso. Ela falou aos servos: "Façam o que ele disser." Jesus apontou 6 potes grandes de pedra.
Por favor, encham os potes com água. Os servos encheram até a boca. Agora, disse Jesus, encham um copo e levem para o chefe do banquete provar. E assim o fizeram. O homem bebeu. Embora não soubesse de onde tinha vindo, ele lambeu os lábios e chamou o noivo de lado. Este é o melhor vinho que já provei. De onde vem? O noivo não sabia. Porém, Maria sorriu consigo mesma, sabendo que tudo o que Jesus dava era sagrado. Jesus transformara aquela água em vinho. Esse foi o primeiro milagre que Jesus operou. Deus transforma pecadores em discípulos. Jesus vai pescar. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Em uma manhã ensolarada, Jesus estava na beira do mar da Galileia, ensinando as pessoas a viver com alegria no coração. Enquanto ele falava, uma multidão se aglomerava para ouvir. Jesus entrou em um barco que pertencia a Simão, o pescador. Jesus sentou-se e de lá começou a ensinar as pessoas que se reuniram na praia. Quando terminou de ensinar, Jesus disse: Vamos pescar? Simão respondeu: Mestre, estivemos pescando a noite inteira e não pegamos nada. Dando um suspiro, continuou: Mas se você quer que tentemos novamente, nós o faremos. Então levaram o barco para as águas profundas, onde Simão e os outros pescadores atiraram as redes ao mar. Pegaram tantos peixes que os barcos começaram a afundar. Maravilhado, Simão ficou de joelhos. Mestre, ele disse, não sou bom o suficiente para estar perto de você. Não tenha medo, disse Jesus. Siga-me, e você não pegará peixes, mas sim pessoas para Deus. Simão e os outros pescadores deixaram os barcos na praia e seguiram Jesus. Eles se tornaram os primeiros discípulos. O sonho de Deus para seus filhos. Jesus ensina o segredo da felicidade. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Um dia Jesus contou aos seus seguidores o sonho de Deus, de um mundo onde todos os filhos de Deus são amados e cuidados, de onde ninguém é excluído. E ele disse: Bem-aventurados vocês que são pobres, pois o mundo de Deus é de vocês. Bem-aventurados vocês que têm fome, pois Deus os alimentará. Bem-aventurados vocês que estão tristes, pois Deus os confortará e vocês rirão novamente. Bem-aventurados vocês que alimentam os pobres, pois são as mãos de Deus. Bem-aventurados vocês que confortam os tristes, pois são os braços de Deus. Bem-aventurados vocês que trabalham pela paz, pois são a voz de Deus. Bem-aventurados vocês que são amorosos, bondosos, pois são o coração de Deus. Vocês são a luz do mundo. Brilhem, deixem o mundo ver sua bondade e por isso deem glórias a Deus que está no céu. Se estiverem zangados com seu irmão ou sua irmã, falem com eles do fundo do coração e façam as pazes. Perdoem e serão perdoados. Amem seus inimigos e orem por eles, pois eles também são filhos de Deus. Façam aos outros o que gostariam que fizessem a vocês. O que derem ao mundo, o mundo lhes dará. Palavras de Cristo a um povo que não sabia o que era a felicidade espiritual. Jesus abençoa as criancinhas. Deus ama o coração acolhedor da criança. Marcos capítulo 10. Jesus passou muitas horas ensinando as pessoas sobre Deus e como Ele ama a todos. Um dia, quando Jesus estava descansando, após um dia exaustivo, chegaram alguns pais trazendo seus filhos. As crianças brincavam, riam, corriam em volta, enquanto os pais perguntavam aos discípulos se podiam falar com Jesus. O que vocês querem com o mestre? Perguntaram os discípulos. Queremos que abençoe nosso filho. O mestre está descansando, disseram os discípulos. Vocês não podem incomodá-lo. Vão para casa. Mas Jesus ouviu. Não expulsem as crianças, ele gritou. Deixem-nas vir a mim. Deus ama as crianças. Quando elas sorriem, ele sorri. Quando elas riem, ele ri.
Quando elas choram, ele chora. Jesus se achegou às crianças e eles riram e brincaram juntos durante algum tempo. Ele as pegou nos braços e as abraçou. Depois pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Então disse aos discípulos: todos que desejam ver o sonho de Deus se realizar devem enxergar com os olhos de uma criança. Deus quer que transformemos nossos inimigos em amigos. O bom vizinho. Lucas capítulo 10. Jesus disse: vocês precisam se lembrar de amar a Deus e ao próximo como amam a si mesmos. Mas quem é o meu próximo? Perguntou um professor. Jesus contou uma história para explicar. Um dia, um judeu foi roubado, ferido e deixado na estrada quase morto. Pouco depois, um sacerdote veio caminhando, mas fez de conta que não estava vendo o homem ferido. Logo apareceu outro homem. Ele trabalhava no templo, mas também parou e continuou o seu caminho. Por fim, um samaritano vinha descendo a estrada. Seu povo era inimigo dos judeus, mas o samaritano parou. Ele saltou do jumento, enfaixou as feridas do homem, depois o colocou sobre o jumento e caminhou ao lado dele até a hospedaria mais próxima. Ele colocou o homem na cama e cuidou dele. Agora Jesus perguntou: qual dessas pessoas foi o bom vizinho? O samaritano respondeu o professor. Está certo, disse Jesus. O samaritano foi o bom vizinho. Todos fazem parte da mesma família, a família de Deus. Deus quer que você seja como ele, amoroso, bondoso com o próximo, até com os seus inimigos. Muito bem, nós vamos ter o nosso momento de oração, que você agora esteja junto comigo nesse ato de fé, na presença de Deus, para juntos estarmos chegando até a presença do Senhor na nossa oração. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, é maravilhoso ver os feitos de Jesus, as maravilhas dele e a presença dele. É maravilhoso saber que o Senhor nos deu a oportunidade de conhecermos Jesus Cristo e de entendermos que ele veio como homem para que nós tivéssemos acesso a esse conhecimento. O Senhor é perfeito. Obrigada, Senhor, por tudo isso que o Senhor tem nos proporcionado através do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. E que todos nós possamos entender o nosso chamado, o chamado que o Senhor tem, aonde o Senhor, assim como chamou os discípulos, o Senhor também nos chama para que possamos estar vindo e sermos pescadores de homens, falarmos da mensagem, pregar a bondade, anunciar a misericórdia, estender a palavra da salvação. Que as pessoas sejam alcançadas, Pai, através da nossa oração, que juntos nós possamos estar formando com fé esta corrente, e que essa corrente seja tão forte, porque é o Teu nome que está aqui, e nós que possamos fazer essa força tão grande de fé, que façamos a diferença no nosso bairro, no nosso jardim, que possamos fazer a diferença na cidade, que possamos fazer a diferença em todos os lugares. A minha oração é esta, por todos, para a glória do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o programa esteja sendo para você um momento abençoador na sua vida. Amanhã, se Deus quiser, eu estou aqui. Lembrando que nós estamos vivendo já o mês de janeiro, e se você ainda não foi lá no fórum para que você faça o seu recadastramento, para que você venha fazer lá a sua digital, bem organizado, ainda dá tempo e você precisa fazer. É a nossa obrigação, né? Como cidadão, como eleitor. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Que a gente passa todo dia, que a gente se